Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Boa tarde, ouvintes! É uma alegria estar aqui com vocês em mais um programa Implantar, uma pitada de política no campo. Eu sou a Ana Paula Sensi e vai ser um prazer estar com vocês nessa nossa 23ª edição. Vale lembrar que você acompanha o nosso programa pelo site da Rádio Agro Hoje, pelo app e YouTube da rádio e também no YouTube da Implantar e no nosso Spotify. Se você não conseguiu ainda assistir os nossos programas anteriores, eles estão todos nesse canal e vale a pena ouvir cada edição, porque a gente traz de forma descontraída os bastidores do agro e da política. O que faz parte da construção de uma política para o agro, né? E vamos ao programa de hoje, Lu? Olá, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Lembrando que o nosso programa é quinzenal, às segundas-feiras, e o nosso objetivo aqui é fazer um mix, mesclar os pilares de atuação política no agro, que são associar, comunicar e politizar. E como a Ana disse, com esses 3 pilares é que a gente vai conseguir construir uma política pública eficiente, estruturante aí para o nosso setor, para o nosso segmento agronegócio. E por falar em política pública do nosso setor, hoje a gente vai falar sobre comunicação nesse programa. Eu estou muito entusiasmada e feliz de estar falando com vocês sobre comunicação. O tema é: comunicar é preciso. Qual a estratégia que mais conecta com o agro? Para isso, a gente montou um bate-papo bem descontraído aqui no nosso estúdio. Eu e a Ana Paula, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, porque, como a gente disse, comunicar é um dos pilares da Implantar para a gente construir uma política pública. Então, bora falar sobre comunicação, Ana? Bora lá. Agora a Lu troca o papel de apresentadora, vai para o papel de entrevistada. No programa passado, quem não assistiu, a gente falou do bastidor da política, do pilar politizar, ou seja, quem são os atores da política que estão ali presentes aqui em Brasília e que a gente tem que saber a função de cada um para poder levar as demandas do agro. Mas como levar essas demandas? É aí que entra o comunicar e é aí que a gente vai bater esse papo com a Lu hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta básica, Lu, é por que uma empresa que atua com o agro, ou uma entidade, enfim, em política, tem em um dos seus pilares a comunicação? Ana, eu estou muito feliz de falar aqui com os nossos ouvintes sobre comunicação, porque eu acredito que esse é o pilar que hoje mais chama atenção aí quando a gente fala em jovens, em lideranças, né? Afinal, a comunicação, ela está tão presente no nosso celular, nas nossas conversas num bar, enfim, a gente comunica o tempo todo. Eu acredito aqui, pela Implantar, né, trazendo um pouquinho dos nossos bastidores, a comunicação, ela é essencial para a gente conseguir conversar. Isso mesmo, para a gente conversar com o nosso produtor, para a gente conversar com o nosso político, para a gente conversar. Não adianta a gente ter uma associação, uma entidade de classe, com um trabalho sensacional, extremamente bacana, com uma equipe legal, se isso não chega lá na ponta, se isso não chega no produtor que está nessa associação. Quantas vezes eu e a Ana Paula estamos num evento do agro e a gente escuta o produtor falar assim: eu não entendo o que é aquela associação, o que aquele sindicato faz pela gente, eu não consigo acompanhar esse trabalho. Aí tem uma crítica, né, dele acabar falando mal, porque ele não acompanha. E aí, gente, eu acho assim, né, eu não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, cada entidade de classe sabe da sua dificuldade de comunicar, da sua atuação em cima da comunicação, enfim, do marketing, mas geralmente existe uma dificuldade de comunicar o que essa entidade de classe está fazendo que chega ao produtor. E o caminho contrário também, o produtor falar para essa entidade, para essas lideranças que estão à frente,
qual é a dor dele, para que eles trabalhem em unidade dentro da associação, dessa entidade, e levem a política, levem para ser construída uma política. Então, a política, ela está, a política e a comunicação, elas estão extremamente ligadas, e a comunicação, para mim, hoje, ela é mais do que a política, que na Implantar, praticamente, a gente trabalha comunicação ligada com política, mas a comunicação hoje é a gente falar de conexão, é de falar de engajamento, de pessoas unidas, pensando ali naquela estratégia para poder levar um governante, ou o governante também usar uma estratégia de comunicação para poder falar com os produtores, com aquelas pessoas que votaram nele, enfim, que aí vai ser uma estratégia lá dentro dele, do gabinete dele, mas a gente hoje tem que pensar numa comunicação que leva a informação, que cria a união, e não a união que não vai ter discordância, não é isso que a gente está falando, discordância faz parte do processo da discussão, da democracia, mas que cria um alinhamento para levar uma pauta política, que cria um alinhamento que esse produtor se sinta representado nessa instituição, que a dor dele esteja lá. Então, esse produtor precisa comunicar com essa entidade de classe, e essa entidade de classe tem que comunicar com este produtor para que ele entenda que ela está trabalhando por ele, que ele entenda lá no campo todo o trabalho que está sendo feito, as reuniões políticas, as dificuldades dessa comunicação, né, às vezes com os governantes. E é legal a gente trazer isso, que não necessariamente tudo que a entidade de classe vai fazer vai ser publicado no site deles, vai estar, digamos, pulverizado para todo mundo. Muitas vezes é uma comunicação interna com o produtor. É ali uma chamada para uma assembleia, é ali uma conversa, uma reunião interna. Então, isso tudo são estratégias de comunicação que ajudam o produtor associado a estar mais engajado com essa entidade de classe. Não adianta uma entidade de classe ter um trabalho brilhante se esse trabalho brilhante não chegar no produtor. E não adianta o produtor ter uma dor, um segmento, uma coisa que incomoda e ele não conseguir conversar com a associação deles. Então, a comunicação, muito mais do que ela é hoje para a gente nas mídias sociais, né, nas plataformas de WhatsApp também, ela é necessária para gerar conexão, para gerar unidade entre esses dois, digamos, sujeitos, entidade de classe e produtor. Muito legal, Lu. É importante a gente saber aí de tudo que envolve a comunicação, né? Porque não é só o que a gente, aquela entidade quer mostrar, mas sim o que o produtor quer ouvir, o que ele precisa, o que ele está sentindo, né? E para isso essa comunicação tem que estar constante. Bom, você falou que muitos aqui, né, onde a gente circula, as pessoas reclamam que não entendem ou que não vem valor na entidade que os representa, né? Porque não conseguem enxergar esse trabalho que é feito. E aí, eu queria saber como é que você avalia a comunicação do agro, enfim, né? Aí, como setor, como todo, você acha que ela é bem feita, tem para melhorar? Porque tem muita crítica aí dizendo que o agro não sabe se comunicar. Ana, isso é o que a gente mais escuta, né? A gente estava há uns dias agora em São Paulo com um cliente nosso e é falado assim por todos os produtores, para aquela assembleia, que o agro não comunica, que o agro não sabe comunicar. Eu sou extremamente contra essa fala. Eu acredito que o agro comunica divinamente bem. O agro comunica com a imprensa, comunica com seus produtores. Com certeza existem gargalos ali, rupturas de comunicação entre uma entidade e seus associados, não tenho dúvida. Entre uma entidade e a imprensa também, não tenho dúvida. Mas, de maneira geral, o agro comunica. Eu sempre gosto de trazer, olha as nossas plataformas nas mídias sociais. Aqui na Implantar a gente tem mídia social e a gente acompanha os jovens do setor mostrando o trabalho que eles estão fazendo dentro da porteira, os movimentos de mulheres do agro, criando conteúdos que expliquem o que o agro faz e como que se impacta no nosso dia a dia, como que se impacta ali no mundo urbano, né, nas escolas das crianças. Então, assim, eu acredito que o agro comunica. Mas eu acredito, Ana, que a grande questão não é que o agro não comunica. Eu acredito que tem algumas rupturas nessa comunicação por conta da forma. A forma que o agro muitas vezes se posiciona. Como assim, Luciana? A forma. A forma, gente, eu gosto de trazer aqui na Implantar, que a gente tem que buscar estratégias, formas de comunicar que sejam não violentas. A gente chama aqui comunicação não violenta. Usar estratégias que cheguem até aquela pessoa que vai receber a comunicação, aquele emissor, jeito de falar, postura, empatia, ouvir e não apenas, né? Eu sempre brinco que a gente ouve e escuta, né? Mas não ouvir é o que a gente já tem no ouvido, né? Quem não é surdo ouve, mas é escutar com atenção aquela demanda, né? Fazer aquilo de forma genuína.
Quando você cria alguns pilares de uma comunicação não violenta para trazer essa informação, seja oral, seja escrita, você começa a quebrar algumas rupturas. E outra coisa que eu acho muito importante trazer, aqui na Implantar a gente faz esse trabalho de assessoria de imprensa e conversa diariamente, eu converso com eu tenho um canal com 80 jornalistas que me procuram diariamente para conversar, enfim, para perguntar informações sobre o setor e especificamente dos clientes que a gente atende, né? E eu gosto de trazer, gente, como vocês atendem o jornalista? Você leva para o jornalista sinceridade, tenta atendê-lo da melhor forma, consegue ouvir a dor dele naquele momento, às vezes eles ligam desesperados, preciso de uma pauta para hoje, a gente não vai conseguir atender, mas eu escuto a demanda, tento encaixar outro dia. Aí você vai falar assim, Luciana, mas tem alguns jornalistas que eles fazem de uma forma errada, eles interpretam errado. Sim, e antiético, gente, tem toda a profissão, e eu acho que tem muitos jornalistas ali que não correspondem com a ética, e esse jornalista, quando eu vou entendendo quem é ele, eu tiro ele da minha lista. Ele é um jornalista que eu vou evitar de falar. Aquela imprensa, ela não foi ética, então a gente evita de falar. Mas eu não posso dizer que a grande maioria é antiético. Não posso dizer que a grande maioria não quer conversar com o setor. Muito pelo contrário, eu vejo veículos que não são agro nos procurando, querendo entender. Às vezes me mandam um vídeo, Luciana, esse vídeo é real, tá rodando na internet, é fato ou é fake, né? A gente brinca aqui. Então, assim, eu sempre trago, a gente precisa ter um canal genuíno com a imprensa. É uma construção em conjunto, imprensa e nós, assessoria, nós, comunicação do agro. E também os nossos portas-vozes aí, quem vai falar pelo agro, as lideranças do setor, que são extremamente instruídas, como que elas estão usando essa ferramenta de comunicação? Elas usam a comunicação não violenta? Eu escuto, às vezes, eu sempre gosto de escutar os discursos, eu escuto os discursos de liderança tão autoritários, com tanto, como é que eu posso dizer, tão pejorativos, de uma forma agressiva. Isso é legal de chegar no outro? Acredito que não. Eu acho que a gente aqui no agronegócio, a gente comunica de uma forma que a gente vem construindo, né? A CNA Jovem faz um trabalho belíssimo com os jovens líderes aí do agro, trazendo ferramentas de comunicação, enfim, dando para eles um compilado aí de informação, para eles usarem isso de forma cada vez que passa mais eficaz. A gente vê os movimentos de mulheres, as associações do agro dentro das mídias sociais fizeram um trabalho muito legal. Então, eu acredito que o agro comunica. Eu acredito que a dificuldade está, muitas vezes, os representantes da comunicação dessas entidades conseguirem conversar com esses jornalistas, criarem um canal verdadeiro, genuíno e de troca e de relacionamento. E o segundo ponto que eu vejo é uma dificuldade de conversar de uma forma não violenta, levar a informação de uma forma clara, empática, com uma escutativa e com honestidade. Quando a gente cria esses pilares de uma comunicação não violenta, com alinhamento com a imprensa, a gente vai conseguindo, no meu ver, a gente vai conseguindo quebrar barreiras e trazer cada vez que passa um agro que comunica e comunica da forma correta. Você concorda, Ana? Concordo, e concordo pelo seguinte, né? Porque eu tive por mim como consumidora de comunicação, assim, às vezes a gente aceita uma comunicação mais violenta e não percebe que ela é violenta quando a gente está do lado da pessoa que está falando, né? Porque a gente entra na empatia com ela, da raiva que ela está sentindo naquilo que ela está explicando. Então, assim, muitas vezes a gente não percebe que o agro comunica de uma forma violenta, porque aquilo que a pessoa está explicando é uma dor nossa. A gente se sente ofendido com aquilo também e fala isso mesmo, tem que dizer a verdade, tem que mostrar na cara desse pessoal que eles estão errados. Só que quando eu vou consumir verdades que não são minhas, né, se vem aí, por exemplo, de uma área mais ambiental, por exemplo, que o agro tem uma dificuldade, apesar de na minha concepção, aqui já puxando para o meu gancho do politizar, não faz o menor sentido, porque os dois têm que andar junto. Na verdade, a partir de agora, toda legislação que tratar de água, ela vai tratar de meio ambiente, né? Então, assim, mas se o pessoal do meio ambiente fala de uma forma agressiva, eu nem escuto. Eu não quero entender a verdade dele, porque eu não estou do lado da raiva dele, né? Então, quando a gente entende isso e faz uma comunicação não violenta, aí você está falando, abre espaço, porque quando a verdade é do outro, você não quer recebê-la com raiva, você quer recebê-la com calma. Se a verdade é sua, você acha que você tem o direito de passar com raiva. Bom, vamos fechar esse primeiro bloco aqui de uma reflexão, leve puxão de orelha que todos nós merecemos, e a gente volta para o segundo bloco, trazendo mais estratégias de como comunicar a sua verdade para políticos, para a imprensa e para dentro do setor. Não saia daí. O programa Implantar volta em instantes. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade
exclusividade, segurança e valorização. Rural Urbano Imóveis, aqui é o lugar para investir, para construir o seu lar. Rural Urbano Imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo, na cidade. Rádio Agro Hoje. A Avato Tecnologia oferece uma conexão que não apenas responde, mas antecipa as necessidades do seu negócio. O link dedicado proporciona 100% de banda para download e upload e garante uma navegação segura e eficiente. E como o relógio não para, nós da Avato também não paramos. Com suporte durante toda a semana, 24 horas por dia, estamos prontos para manter a sua empresa sempre em alta. Acesse o site www.avato.com.br e saiba mais. Avato, soluções que simplificam. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. E estamos de volta com o segundo bloco do programa Implantar, uma pitada de política no campo. Na nossa 23ª edição, a gente está trazendo Comunicar é Preciso. Qual que é a estratégia que conecta com o agro, né? Vai depender aí de com quem você quer conectar, mas a estratégia passada aqui pela Luciana, que é aqui a especialista da área de comunicação, ela que cuida do pilar comunicar, da Implantar e dos nossos clientes. A estratégia está numa comunicação não violenta para atingir aquelas pessoas que não são do setor, né? E agora, Lu, a gente quer falar de comunicação institucional, que foi um pouquinho do que você trouxe na primeira pergunta, que é ali a comunicação que está relacionada às entidades de classe, ou seja, às associações, aos sindicatos, confederações, cooperativas, ou seja, aquelas instituições coletivas, né, que representam a força do nosso agronegócio. Aqui na Implantar, a gente está sempre, de alguma forma, ligando essas instituições à política, porque é papel delas representar o produtor ali que está ligado a elas. Explica para o nosso ouvinte como que é feita uma comunicação institucional, qual seria a diferença dela da comunicação normal, do próprio produtor, né, ou da própria empresa do agro aí. Qual que é a diferença de uma comunicação empresarial para uma comunicação institucional? Ana, eu acho importante a gente falar de comunicação institucional, porque quando a gente fala aqui nos pilares da Implantar, né, politizar, associar, comunicar, é essencial que a gente tenha uma comunicação institucional, que é uma comunicação mais neutra, uma comunicação focada naquela empresa. Ela não está querendo vender algum produto, ela vende mensagem, ela vende portfólio. É diferente de uma empresa que, por exemplo, vende canecas, vende canetas. Então, a gente vai falar de uma comunicação ligada a criar uma base, de criar algo forte, engajado, para que ela chegue, enfim, naquele receptor que a gente está, né, querendo atingir. Aqui a gente trabalha com 3 públicos para a gente desenvolver nossas atividades. Que é, né, aqui dentro da Implantar, tá, gente? Então, todo aqui é pensado no que a gente faz no nosso trabalho. Os associados, a imprensa e o governo. Nós vamos criar comunicação que estejam ligadas a esses 3 pilares. Como assim, Luciana? Cada comunicação é uma? Sim, sim. Quando a gente cria uma comunicação para o associado, eu vou tentar ao máximo fazer uma comunicação que ele entenda lá no serviço dele, dentro da porteira dele, que ele abra o celular dele e ele consegue entender, por exemplo, que a gente está trabalhando num projeto de lei, uma normativa que está impactando ele negativamente, e a gente teve alguma conquista, por exemplo, lá no Congresso Nacional. Então, a gente vai explicar aquilo de uma forma bem fácil de entender, bem, digamos, prática no dia a dia dele, para ele conseguir trazer essa comunicação, para ele conseguir ter acesso a essa comunicação de uma forma fácil no dia a dia. Quando a gente vai conversar com a imprensa exige um pouco mais de estratégia no sentido de vender para a imprensa. Vender aqui não é pagar. Vender é criar algum interesse na imprensa. Fazer com que aquele jornalista busque aquela pauta. Ou seja, que ele olhe e fale assim, nossa, essa pauta é interessante, eu vou tentar uma entrevista com esse presidente, com esse diretor, enfim. E aí, com a imprensa, como é que a gente faz todo esse trabalho? Já criando relacionamento, sempre conversando, às vezes marcando jantares, já participamos também de eventos com jornalistas, construindo pautas e tentando quebrar algumas rupturas com essas pessoas que cobrem o agronegócio e também os que não cobrem. Então, com a imprensa, a gente busca criar uma estratégia que venha chamar a atenção daquele jornalista, seja porque é um número chamativo, seja porque é uma nota de um posicionamento daquela entidade. E quando a gente pensa já em que a gente quer levar para a imprensa, a gente entende também
quem vai ser a liderança que vai estar por trás dessa entrevista. Ou seja, pensamos numa nota que a entidade está se posicionando contra alguma medida do governo. Tem alguém para falar sobre isso? Que a imprensa vai buscar. Às vezes, a gente pensa numa pauta super legal, super interessante, estratégica, mas ninguém da entidade está dando suporte. Ah, não quero falar com o jornalista, eu não gosto. Ah, eu estou em viagem, eu não vou falar. Então, gente, nem joga essa pauta. Porque se a gente não está disposto a receber a demanda da imprensa, tem algo de errado. A partir do momento que a gente quer construir um relacionamento, são dois lados, o lá e o cá. Então, a imprensa, a gente sempre pensa no que a gente vai mandar, né, resumindo, e o que a gente vai mandar de conteúdo, que tem que ser interessante para eles, tem que ter algum chamariz ali, e ao mesmo tempo a gente também vai pensar em quem dessa entidade de classe vai ser o representante, vai ser o porta-voz, caso a imprensa queira conversar com esse porta-voz, tá? Eu fico ali nesse meio campo, eu converso com a imprensa, converso, mas a associação sempre tem que ter um presidente, um diretor que seja esse porta-voz, não é a Luciana. A Luciana é o meio de campo nessa conversa, nessa negociação. Depois disso tudo, a gente tem o governo, isso mesmo, porque a gente comunica com o governo. Gente, e comunicar com o governo, eu acredito que seja um dos pilares talvez mais difíceis. Por quê? Porque a gente tem que entender a hora certa de divulgar, de como fazer aquele collab com o governo. Vamos, sei lá, a gente foi vou dar um exemplo para vocês, a gente foi numa reunião com o secretário lá no Ministério da Agricultura. Está na hora certa de soltar, junto com o secretário, uma foto e, por exemplo, um post no Instagram? Não, porque foi uma reunião muito estratégica, foi muito bastidor. Então, a gente não vai comunicar nada, nem com o secretário e nem com os nossos, né, com a imprensa, com ninguém externo. Talvez ali com o nosso associado, com a nossa diretoria, depender do assunto. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você sai de uma reunião estratégica com o governo e ele está crente que não vai ser divulgado, porque tudo que foi falado ali foi em off, foi em bastidor, e a entidade vai lá, pá, divulga alguma coisa. Quebrou o relacionamento, vão vir os assessores e reclamar. Então, isso é muito ruim. Então, geralmente, numa negociação com o governo, quando eu estou presente, eu sempre negocio. Vamos soltar juntos? Não, não vamos soltar, porque não é o momento de soltar uma matéria. Outra comunicação que é feita com o governo e que é muito estratégica, que na Implantar a gente usava muito, é o evento. Por que o evento? Porque o evento você convida aquela autoridade do governo, muitas vezes, para estar presente no seu evento. Ele vai ser um porta-voz, porque ele é uma autoridade, como o nome já diz, e ao mesmo tempo você cria um espaço, você cria uma conexão com ele, com aquele órgão, com aquela entidade ali do governo. Para quê? Para você criar depois uma reunião, fazer uma cobrança. Então, o evento é uma forma, sim, de ter uma comunicação. Outra forma de comunicar são os ofícios. Ofício é uma comunicação. É uma comunicação, digamos, de mídia social? É um copyright legal? Não. Né? O ofício é um texto extremamente, digamos, político, né? Ele ali é bem formal, todos os termos que ele usa, mas ele é uma comunicação. Vamos soltar um ofício para o governo falando sobre isso, pedindo esse pleito? Então, a comunicação com o governo, ela obviamente, ela pode cair lá na imprensa, depois que a gente fez alguma estratégia, pode, ela é conectada, sim, com a imprensa, mas ela é muito pensada no sentido de como a gente vai construir junto. Aqui a gente trabalha por sempre construir junto. Construir junto, gente, não é que eu goste do trabalho desse governo, desse secretário, desse político, não é isso. Mas é construir junto para fortalecer, para ter uma unidade e aí a gente trabalhar a pauta do setor. Então, nossa comunicação aqui, passando pelo pilar associado, imprensa e governo, é sempre para construir junto. É buscando criar um elo, é buscando criar engajamento, para daí a gente conseguir, sim, marcar gol na comunicação. Deu para entender, Ana? Deu, Lu, acho que você explicou bem cada ator e entra em uma das questões de comunicar, né? Com quem você está comunicando naquela hora, né? Eu acho que trouxe aqui bem a diferença. Cada tipo de comunicação vai ter um direcionamento, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, né? Então, com o governo ali, se eu não vou divulgar um tipo de comunicação, que vai ser só interna, numa reunião, eu não vou divulgar aquele material. Se é com a imprensa, eu tenho que provocar curiosidade, né? E o que eu acho legal de tudo isso é que tem que ser não violenta em todos os casos, porque aí você faz uma comunicação duradoura, principalmente se tratando de associação, de institucional, porque passam-se os governos, passam-se os momentos políticos, passam-se os momentos das dores, muitas vezes o produtor se liga na associação só quando ele tem um problema real, né, como foi lá atrás, fundo rural, tributário, alguma questão assim, invasão de terra, mas quando a maré está boa, que estão sendo construídas estratégias lá para frente, ele está distante.
se a entidade usa uma comunicação violenta no período que ela tem problema, ela não constrói portas no período de sossego, né? Então, essa é a união dos pilares ali, politizar com o comunicar. A gente está sempre criando relacionamentos perenes, constantes da instituição, apartidários, para que, independente do governo que venha, a gente possa tratar de qualquer problema que atinja aquele produtor rural. E agora, para fechar esse bloco, Lu, tem alguma comunicação que conecta com o agro, que conecta mais, né, que está mais próximo, trazendo o tema aí, comunicar é preciso, qual que é a estratégica que mais se conecta com o agro, na sua opinião? Ana, eu acho que essa pergunta vale $1 milhão, porque hoje em dia, né, ter uma comunicação que mais conecta, que mais é assertiva, é muito difícil a gente responder. Por quê? Porque não tem receita de bolo. E vale a gente destacar que comunicação, gente, não é o que você fala, não é o que você escreve, é o que o outro lê, é o que o outro recebe. Então, muitas vezes, um vídeo nossa, aquele vídeo viralizou, vou fazer um parecido. Vai viralizar? Não sei. Talvez não. Então, muito provável que não, né? A viralização hoje em dia é complicada. Então, assim, a gente trabalha aqui na Implantar de uma forma personalizada. Adianta eu criar uma receita de bolo e falar assim, olha, vamos fazer sempre releases para a imprensa, ter essa estratégia, o porta-voz é o fulano, e vamos mandar. Não vai vender para a imprensa se eu fizer isso toda semana, se eu não pensar na... Até porque tem entidades que, às vezes, o presidente é um excelente presidente, mas não tem a fala adequada para a imprensa. Então, em algumas você vai usar o presidente, em outras você vai usar um diretor, um gerente, né? Tem que ser alguém que cria aquela empatia que você falou aqui com a imprensa. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nas pessoas, na personalização dessa comunicação, né? Eu recebo do meu cliente o pedido, que vai ter lá o pedido dele, Luciana, a gente quer divulgar tal assunto, porque isso foi muito importante para a gente quer dar visibilidade. Ah, entendi, beleza. Dentro dessa visibilidade, quem a gente precisa atingir? A imprensa, o governo, tem que atingir o associado também? Não, o associado já está sabendo. Então, você vai entendendo ali, ó, a forma que você... o conteúdo que você precisa, né, para você poder pensar na forma de levar isso. Então, eu queria ter essa resposta, sabe, Ana? E a gente tem que lembrar que hoje em dia existe várias formas de comunicar usando recurso e não recurso, né? Se você pegar as plataformas aí digitais, tem os orgânicos e tem os anúncios e tem os pagos, que hoje em dia, se você olhar lá no Instagram, quantos tem patrocinado. Então, assim, até isso a gente tem que pensar. Eu vou tentar usar uma comunicação orgânica, eu vou tentar pagar. Se eu for pagar, eu quero entender a estratégia que eu vou pagar, né? O que eu estou pagando para usar? Então, a comunicação, ela tem que ser pensada de forma personalizada. Aqui na Implantar, eu brinco que a gente é uma boutique de comunicação. Por que boutique, né? Eu acho boutique uma palavra linda e representa o que a gente traz aqui, que é uma coisa pequena, pensada, personalizada, estrategicamente para cada cliente. Eu não tenho uma fórmula aqui que está pregada no nosso quadro, a gente tem vários quadros aqui no nosso estúdio. É assim que a gente comunica sempre. Não tenho como eu fazer isso, porque o meu cliente tem uma demanda, aquele cliente às vezes tem um produto específico para um determinado momento, por exemplo, ele está com um evento institucional dele, a gente está trabalhando aquele evento é igual ao evento do outro cliente? Não! Porque são pessoas diferentes, são associações diferentes, mesmo sendo agronegócio, eu acho importante trazer isso, o agro é muito grande. Quando eu atendo a pecuária, é muito diferente de atender o grão. Quando o preço do grão cai ou sobe, a demanda da imprensa é diferente do preço da pecuária. Então, assim, a gente tem que entender, e isso para mim é o grande, né, o grande chamariz dessa pergunta, que não caiam em publicidades, que aprenda a se comunicar e seja um diferencial no seu negócio. Não é assim. A gente tem que aprender a se comunicar, a comunicação não violenta é estratégica, e essa eu posso dar dica para vocês, quem puder estudá-la e dominar as estratégias de comunicação não violenta, eu acho que elas fazem toda a diferença. Mas não existe uma técnica que é visível para todo mundo. Existem formas de trazer comunicação, e essa forma, junto com a estratégica específica, de acordo com aquele cliente, vai fazer a diferença. E aí sim a gente vai marcar e fazer um golaço. É isso aí, gente. Hoje nós estamos falando aqui de comunicação no agro, várias dicas aqui, né? Praticamente uma mentoria online. Pena se você estiver dirigindo, tá? Estiver escutando pela rádio aí, literalmente, do seu carro. Depois você vai no YouTube da Rádio Agro Hoje ou no YouTube da Implantar, no Spotify, caderno e caneta na mão e anota aí, porque é praticamente uma aula sobre comunicação no agro com vários insights aqui para vocês adequarem à realidade de vocês, pois
cada um é cada um, cada situação exige uma estratégia e não temos receita de bolo. Não saia daí, voltamos para o terceiro e último bloco já já. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro, hoje. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Oi, essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. E estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, em que estamos falando sobre comunicar é preciso, qual estratégia conecta com o agro. No primeiro bloco, a Lu falou para a gente da comunicação não violenta, que é uma forma aí que ela ainda acha que o agro pode melhorar para conquistar mais público. E no segundo, a gente falou de diversos públicos e estratégias para uma comunicação institucional, ou seja, daquela associação que te representa, até mesmo como empresa, ou você como liderança da sua região. E agora, no terceiro e último bloco, Lu, vamos falar sobre o tipo de comunicação que se chama o poder da oratória, né? Como construir essa oratória não violenta e agradável aí ao ouvido das pessoas, principalmente que não são do agro, que é o grande objetivo do agro, né? Comunicar com quem não é do setor. Ana, eu particularmente gosto muito de falar sobre a oratória, porque eu acho que primeiro que a gente está numa era que os vídeos dominam aí as mídias, né, tanto no WhatsApp, quanto quando a gente pega as plataformas de mídia social, TikTok, Instagram, até o próprio LinkedIn, a gente vê muito vídeo rodando. Então, assim, a oratória, ela vem cada vez que passa exigindo mais de nós, né, mais das lideranças, mais a gente que conversa com o setor, enfim. Então, eu acho que técnicas de oratória podem ajudar em muito o nosso discurso, a nossa apresentação do que a gente quer levar ali para aquela pessoa que vai receber, né, para o nosso receptor. E aí, aqui na Implantar, a gente montou uma base para poder ter uma oratória assertiva, uma oratória que, né, chegue lá naquela pessoa e seja realmente o que o emissor quis passar para o receptor. E aí, aqui, eu coloco 3 pontos que são essenciais. A fala, junto da postura, junto do conteúdo. É importante que os 3 estejam ligados. Só a fala não adianta, só a postura não adianta, só o conteúdo não adianta.
Por quê? Quantas vezes, e aí vocês do setor vão saber o que eu estou falando, né, mais do que eu. Quantas vezes a gente vê conteúdos incríveis, dados da Embrapa, dados do USD, dados mostrando que o Brasil não desmata, números oficiais, e esses dados, eles não chegam. A gente vê quantos técnicos falam, nossa, mas a gente tem números que a própria Embrapa mostra, como é que estão falando mal do setor, falando que o setor desmata, se está lá aprovado pela Embrapa, aprovado pelo CAR, que não é esse resultado. E aí eu acredito que a gente tem que ter outro lado dessa história, a postura. Não adianta você só ter um número, né, um dado embasado, é essencial, mas não adianta só ele, por isso que a gente fala dos três. E o que é a postura, Luciano? Postura vai ter a ver com as suas expressões faciais, rir, fechar a cara, chorar, a depender do discurso, e a sua aparência, isso mesmo, a aparência conta. Vai ser um produtor que vai falar? Vai, mas ele vai falar no discurso da ONU? Ele tem que estar com uma roupa de produtor? Provavelmente não. No Congresso a gente sabe que entra de gravata. Então, assim, a postura dele tem a ver com a aparência dele, com as expressões que ele vai usar naquele discurso. E fala vai ter a ver com o vocal dele. O que é a fala dele? Vai ser mais grossa, vai ter um ritmo, o volume vai ser alto ou baixinho. Então, a gente tem que pensar nessas estratégias. E junto com a fala, a gente ainda tem a parte verbal. O que é o verbal? É a palavra em si. Eu vou usar palavras violentas? Não. Eu vou usar piadas? Não. Eu vou usar um tom de voz sarcástico? Não. Eu vou usar a empatia, a escuta e a honestidade para poder criar uma comunicação não violenta. Então, dentro desses três pilares que eu trago, fala, postura e conteúdo, eu tento mesclar uma oratória não violenta. E eu quero trazer um dado aqui que não é meu, tá, gente? É de uma pesquisa da Universidade da Califórnia, de um psicólogo, que agora eu nem vou me lembrar o nome, mas é um dado famoso, depois se vocês quiserem procurar, que ele fala o seguinte, que existe uma famosa regra chamada 55, 38 e 7, que é o quê? 55 é de comunicação visual, expressões, postura, aparência. Ou seja, eu vou chegar com um discurso, mesmo tendo um dado que às vezes é marcante, assertivo, de forma de cara fechada, com uma cara brava. Não! Vamos abrir o sorriso, tentar trazer isso de uma forma melhor, uma forma mais leve, mesmo sendo um dado importante. Diferente se eu for falar de um desabamento, de uma morte, aí a gente vai manter automaticamente você vai estar com um semblante, né, que tem a ver com aquele conteúdo. Então, 55% é visual. 38% é vocal, tem a ver com o meu tom de voz, com o meu volume, se eu vou gritar, se eu vou abaixar. Às vezes, uma técnica é abaixar, falar bem baixinho, e não falar só alto. Então, depende do que eu quero. 7% é o verbal, ou seja, as palavras em si. E tá ali, se você pensar, o pulo do gato. Como é que com dados tão assertivos, tão importantes, muitas vezes o agro não consegue se comunicar? Olha que interessante, né? O dado da Embrapa mostra isso, o USDA mostrou isso, e o agro tá lá, patinando na comunicação. Porque ele até comunica, mas ele não consegue chegar em quem ele quer. Ele não consegue atingir aquela mensagem ali. Então, gente, eu trago mais uma vez até o tema do nosso programa aqui, comunicar é preciso. Qual estratégia conecta com o agro? É um compilado de estratégias, não existe uma separada. Quando a gente está pensando num vídeo, uma entidade de classe que vai trazer alguma informação ali importante, um dado, uma notícia marcante, um posicionamento específico daquela commodity, daquele grão, tem que você pensar tudo nisso, o cenário, a roupa de quem está falando, a oratória dele, o conteúdo, ele está com uma informação boa, faz sentido aqueles dados que ele está trazendo. Lembrando que aqui na Implantário, e não é só na comunicação, a gente só trabalha com dados oficiais. Não existe dado, foi um jornal tal que falou, eu nunca ouvi falar. Não, gente, são dados oficiais. Hoje a inteligência artificial está aí para ajudar a gente a construir esses dados artificiais, a buscar dados oficiais. O que é verdadeiro? E esses dados são essenciais para você construir um discurso sério, um discurso assertivo, mas não são só dados. Então, no agro, a gente vê um trabalho técnico muito bom. Muitas vezes, fora da curva, a gente trabalha com técnicos aqui dentro do nosso segmento, né, porque precisa dos dados técnicos para levar um embasamento para o parlamentar, mas não chega, não cola, né, não colou, porque não é só o dado técnico, é um compilado na oratória, no escrita também, mas aqui eu estou falando da oratória especificamente, que faz com que essa comunicação colhe, que essa comunicação chegue lá no seu receptor.
Muito interessante, Lu. A gente vê várias questões dessas, as pessoas às vezes se preocupam nisso na hora de ir para uma entrevista de emprego, né? Que as pessoas batem muito nessa tecla, né? Como é que você vai chegar lá, como é que você vai se apresentar. Mas daí, para dizer a sua verdade, como dói, como machuca quando a gente ouve uma mentira sobre o agro, naturalmente a gente esquece disso, né? Porque aí entra ali no nosso calor. Tudo bem se estiver numa conversa de amigos no bar. O problema é que não pode ser levado como a comunicação de um setor para a mídia, para um político, para o público em geral. Para esse lado aí, a gente tem que conter a emoção e usar a técnica de comunicação, né? E não aí a fúria, a vontade do que dá de falar de verdade, que a gente sabe que dá vontade de falar desse jeito. Mas não é estratégia. Só comentando. A emoção, ela é fundamental na comunicação. Ela gera ali engajamento, ela gera aproximação com as pessoas, conexão, né? E personalidade, porque a minha emoção é diferente da sua, da Ana Paula, que é diferente de quem está recebendo. Mas a gente tem que ter a estratégia e a racionalidade. Eu acho que é isso que é importante. Não é que a gente tem que ter um discurso frio, sem emoção. Jamais. Esse discurso não cola. Um discurso lido de papel frio, que foi um assessor que fez, que aquela liderança não está nem sabendo que discurso é aquele, a gente vê as lideranças até engasgando na hora que está lendo. Não, isso não faz o menor sentido, mas o discurso tem que ter emoção. Agora, essa emoção, ela tem que ter uma estratégia junto a ela. Ela pode ser uma emoção viva, ativa, com um sorriso, até com choro, a depender, porque o choro geralmente ele é muito inesperado, né? Mas é importante que tenha uma estratégia, que tenha uma razão ali, e não apenas uma agressividade. Eu entendo quando você traz, Ana, que tem a dor do produtor, ou daquela pessoa que está falando em si, às vezes ele está com raiva e quer bater. Não adianta, não adianta. Isso aí a gente respira, chora em casa as pitangas, toma um café. Depois que você estiver no momento que você consiga falar, leve sim sua emoção, leve sim sua dor, com dados, com postura e com uma fala adequada. Nesse compiladozinho aí, nesse mix, você vai conseguir passar uma informação bacana. Mas a emoção é fundamental, só que de forma estratégica. Só complementando. É isso aí, gente. Bom, hoje, no programa de hoje, a gente falou aqui sobre essas várias estratégias de comunicar. Então, se você chegou atrasado nesse último bloco, o programa fica disponível na íntegra no canal do YouTube da Rádio Agro Hoje, também no YouTube da Implantar. A partir de amanhã está no Spotify da Implantar, para você divulgar para quem você acha que precisa comunicar com um pouco mais de estratégia, a sua emoção de atuar no agro, né, digamos assim. E aí, Lu, para fechar esse programa, deixa aqui um pouquinho da sua opinião do que ainda falta no agro, qual que seria a sua mensagem de fechamento para esse 1 minutinho final de programas que a gente tem. Eu já me despeço aqui de vocês, deixo a palavra final para a Lu hoje. Bem, eu acho que antes de fechar o programa, eu quero trazer que a gente aqui na Implantar faz um trabalho muito legal nas mídias sociais, no LinkedIn, no Instagram, né? No TikTok a gente ainda não apostou, mas trazendo um pouco da comunicação de Brasília que chega ao produtor. E aí, Ana, eu quero trazer as nossas mídias, não como referência, porque eu acredito em canais sejam tão bons quanto, canais até melhores, né? Eu e a Ana Paula temos um bastidor aqui que a gente tenta mostrar um pouquinho, mas a gente somos mais fechadas, geralmente não mostramos nossa vida pessoal, ali não é a nossa proposta. Mas a gente tenta trazer uma comunicação assertiva, que é para chegar no produtor, né? A semana passada a gente falou um pouquinho sobre reciprocidade, tentando mostrar para o produtor como que impacta nele esse projeto, como que vai chegar na vida dele. Então, eu deixo aqui, Ana, nossas mídias para as pessoas conhecerem, implantaragro.com, tá no Instagram. Lá você vai ter acesso às outras plataformas. E a gente tentar pulverizar um pouquinho de uma comunicação mais estratégica. Não acho que a mudança é feita do dia para a noite. Mas como já dizia aquele ditado, né, a gente vai agir localmente para pensar globalmente. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando mudar essa comunicação. Aqui na nossa boutique Implantar de Comunicação, a gente faz esse trabalho personalizado, não só para os nossos clientes, mas para a gente também, aqui também, que a gente também tem que saber comunicar, né, para os nossos clientes, para os nossos públicos, enfim. E aí eu trago a nossa iniciativa para vocês conhecerem. E, mais uma vez, a comunicação no agro, ela existe e ela é bem feita. Ela precisa ser adequada, melhorada. É um tempero que falta. Ao meu ver aqui, talvez a gente colocar uma pimentinha do reino, com um pouquinho de limão e um sal, a gente vai fazer essa comunicação ficar supimpa. Basta a gente se organizar. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco no programa da rádio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, comentários, que a gente adora estar com vocês. Obrigada e até o próximo. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio
De olho no material escolar, ampliando o conhecimento